Ouça agora, com o pastor Ronald, a leitura do livro devocional Bênçãos da Primavera, do missionário R.R. Soares. As boas obras que nos dizem respeito. Verdadeiramente, Deus quer que todos se salvem. Em carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 30, diz: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Para que escapássemos da destruição eterna, Deus programou e dirigiu os passos que nos conduziram à salvação eterna. Praticamente todas as pessoas que viveram antes do Calvário foram ajudadas a se preparar para receberem o Salvador. Porém, como acontece hoje, muitas não deram a devida importância a isso. Verdadeiramente, Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Por ser onisciente, Deus estabeleceu que qualquer um pudesse candidatar-se à salvação providenciada com a vinda do seu Filho ao mundo. Até isso acontecer, o modo de vida definia o destino desses indivíduos, a exemplo do que acontece aos índios e demais povos que ainda não ouviram o Evangelho. Contudo, a consciência não é o melhor modo, porque é difícil abandonar o pecado sem a ajuda da palavra de Deus. Essa é uma das razões de pregarmos o Evangelho. Os perdidos precisam ouvir e entender que, para serem salvos, devem crer no que Cristo fez em favor deles. Quanto mais cedo falarmos das boas novas, mais vidas serão resgatadas. A vinda, morte e ressurreição do Senhor proporcionaram o necessário para sermos salvos pela graça, e isso mediante a fé. Efésios, capítulo 2, verso 8. O versículo-chave fala que os salvos foram predestinados. Isso não significa que Deus apontou alguns para a salvação e outros para a perdição. Ele decretou que todos que recebessem Jesus como Salvador seriam salvos, conforme 2 Pedro 3,9, que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus diz que chamaria todos para serem salvos. Então, por certo, na eternidade, veremos as chances concedidas aos que se arrependeram e nasceram de novo. Infelizmente, muitos se recusam a deixar o pecado. Como alguém pode dizer que não recebeu tal convite? Ora, o Pai Celestial sabe fazer qualquer um entender o seu recado. Infelizmente, há quem ame mais as trevas do que a luz, conforme relatado no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 19. Quem atende a Deus se esforça para deixar o mundo e os seus encantos e se torna um escolhido. A Bíblia diz: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22:14. A decisão depende da atenção dada à palavra.
É bom aceitar as correções do Senhor, lembrando-se das promessas feitas por Ele. A salvação é muito importante e jamais deve ser desperdiçada. Aquele que perseverar em seguir o Senhor, dando-lhe o devido lugar em sua vida, será glorificado. Aprenda a viver como genuíno cristão, sem se esquecer de que você é como um cartão de visita do Pai. Consagre-se e viva o Evangelho de maneira plena. Caso contrário, dará contas da sua negligência ao juiz da eternidade. Nunca desista de cumprir a sua missão. Oremos. Ó Deus, o prejuízo causado pelo pecado de Adão separou o homem de ti e o fez provar da morte espiritual. Mas não podemos ficar lamentando o ocorrido, porque Jesus providenciou a justificação dos que creem nele. Agradecemos pelo teu projeto para nos redimir e estar em comunhão contigo. Basta crermos no Evangelho e a nossa felicidade estará garantida. Obrigado pelo amor de Cristo revelado na cruz. Fomos predestinados à salvação. Pelo fato de darmos ouvidos à tua bondade em nos mostrar a saída. Fomos chamados e escolhidos, e seremos glorificados na volta do teu Filho. Agradecemos a ti por tão grande amor. Amém. Para ouvir esta mensagem na íntegra, acesse o nosso canal no YouTube, pastor.ronald.silva.